Hoje eu quero falar em nome de Jesus sobre o grande inimigo da nossa fé. Qual será o grande inimigo da nossa fé? Gênesis 15, versículo 1 diz: Depois destas coisas veio a palavra do Senhor a Abrão em visão, dizendo: Não temas, Abrão, eu sou teu escudo, teu grandíssimo galardão. Obrigado, Senhor, pela tua palavra e ajuda-nos a entendê-la. Dá-nos graça para retê-la no nosso coração e que essa palavra nos revigore na fé, no ânimo, na confiança do Senhor. É o que oramos em nome de Jesus. Amém. Abrão, conhecido como pai da fé, estava com medo. E como é que nós podemos afirmar isso? Podemos afirmar isso pela maneira como Deus se apresentou a Abrão e o que ele falou ao pai da fé. Não temas. Ou seja, o coração deste homem de Deus estava não cheio de Deus, mas cheio de medo. E por que medo? Porque o grande inimigo da fé, o grande inimigo da nossa fé, não é a incredulidade. A incredulidade é um inimigo da nossa fé, mas maior inimigo do que a incredulidade é o medo. O medo rouba de nós aquela disposição para crer e continuar crendo e prosseguir crendo no Senhor. Se o pai da fé teve medo, imagine o que pode acontecer conosco se nós não vigiarmos. Agora, por que Abraão teve medo? Qual a razão desse medo? De onde vem esse medo? Bem, esse medo não vinha da guerra, por exemplo. E aquele período era um período muito instável para as nações daquela região. Abraão não tinha medo da guerra, ele mesmo se envolveu em uma guerra contra reis do norte, e inclusive conseguiu resgatar alguns que foram levados cativos, dentre eles o seu sobrinho Ló. Então a guerra não era a razão do medo de Abraão, ele inclusive foi recebido depois pelos reis do sul, e ao lado de Melquisedeque em Salém, e ele foi recebido com honras por ter sido bem-sucedido naquela batalha. O medo de Abraão estava relacionado a outro aspecto que na nossa vida nós também podemos enfrentar. O medo de Abraão tinha a ver com a sua disposição para continuar crendo. 15 anos, pelo menos, haviam se passado desde que Deus, no capítulo 12, havia se revelado a ele, Abraão, e lhe dado esta promessa: farei de ti uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E Abraão, confiado nesse chamamento de Deus, e na promessa que esse chamamento trouxe, deixou tudo. E saiu com a sua esposa Sara rumo àquele lugar que ele mesmo não sabia onde era, mas confiando que Deus o guiaria e que o levaria até lá. Então o medo de Abraão tem a ver com o cansaço na espera. O medo de Abraão tem a ver com a indisposição para continuar confiando a despeito do tempo. Mesmo diante do tempo, Abraão deveria continuar crendo, mas a sua fé estava se fragilizando e o medo tomando conta do seu coração. Agora, 3 perguntas fundamentais sobre esse maior inimigo da nossa fé, que é o medo. Primeiro, quais são os medos que ameaçam a nossa fé? Em primeiro lugar, o medo que provém da insegurança material.
Porque Deus havia prometido a Abraão, como disse em Gênesis capítulo 12, em Gênesis capítulo 15, verso 7, reiterando a promessa de que aquela terra seria de Abraão, a sua descendência habitaria ali. E Abraão havia peregrinado durante anos naquela terra. Ele era um nômade e não havia nada que lhe desse certeza e convicção de que a terra de fato seria dele. Ele não tinha nenhuma escritura, ele não tinha nenhuma garantia palpável, tangível, de que, de fato, aquela promessa de Deus havia se cumprido na sua vida. E é nesse momento que a insegurança atinge o seu coração. O medo toma conta da sua alma. Isso também pode nos acometer, irmãos. Quando, de alguma forma, percebemos que a promessa de Deus ainda não se cumpriu. Quando não vemos elementos tangíveis, palpáveis, reais, de que aquela promessa de fato haverá de ser uma realidade em nossa vida. E aí nós nos sentimos desguarnecidos, desprotegidos, nos sentimos muitas vezes temerosos em relação à nossa segurança material, que passa por uma questão financeira, que passa pela estabilidade do emprego ou por uma porta aberta para um novo emprego. Às vezes, o tempo vai passando e nós vemos coisas acontecendo e que são contrárias às nossas expectativas. E aí o medo começa a tomar conta do nosso coração e começa a se degladiar com a nossa fé. Lutar contra a nossa fé. E em algum momento a gente vai percebendo que o medo vai prevalecendo, vai ganhando corpo, vai ganhando espaço dentro do nosso coração. Quanto mais a efetivação da promessa ou das promessas de Deus em nossa vida vão sendo adiados. Vai passar 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, 15 anos. Deus vem a Abraão e lhe diz: não temas, não tenha medo. O medo também provém da insegurança, não só material, mas também emocional. Essa promessa de que aquele homem seria pai de uma grande nação não havia se cumprido. E Abraão vê os anos que vão passando, ele vai ficando mais velho. E a sua esposa, além de envelhecer, já tinha um agravante de ser estéril. Então ele vai vendo que essa conta não fecha. Ele vai vendo que essas portas não se abrem. Que esse filho da promessa não vem. Isso também pode acontecer conosco. Essa insegurança emocional em relação à nossa família, por exemplo, vai dando lugar ao medo no nosso coração e vai enfraquecendo a nossa confiança de que Deus vai cuidar. E a gente sabe que a nossa família, vira e mexe, passa por grandes temporais, por grandes tempestades, por grandes estremecimentos. Mas essas coisas não podem roubar de nós a fé e a confiança de que Deus é por nós. Nós depositamos no Senhor a fé de que Deus guardaria, cuidaria da nossa família, que Deus supriria a nossa família, que Deus se faria presente. Quando vemos esses abalos acometerem a vida da gente, a gente vai perguntando, será que eu vou perder os meus? Será que eu vou perder essa segurança? Será que eu vou perder essa estabilidade familiar? Mas nós não podemos descrer de maneira alguma. Nossa fé precisa continuar firme no Senhor. Nós não podemos permitir que o medo compartilhe do nosso coração com a nossa fé. Confiança e medo são antagônicos. Eles lutam entre si. Eles são irreconciliáveis. Mas somente a fé deve tomar conta do nosso coração.
Somente a fé e não o medo. Agora, em segundo lugar, segunda pergunta, quais são os fundamentos que sustentam a nossa fé frente ao medo? Primeiro, a palavra que nós ouvimos no presente. Olha que Deus se revela a Abraão dizendo, não temas, verso 1, eu sou teu escudo. Ou seja, a tua confiança ante o medo tem de estar em mim. A tua proteção diante do medo sou eu. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. O Senhor é a minha luz, a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Salmo 46, 1. Salmo 27, versículo 1. Deus é o nosso escudo, irmãos. Deus é o nosso rochedo. Ele é a rocha da nossa salvação. Essa palavra de Deus para Abraão é palavra de Deus para nós nessa noite. Não temas, eu sou teu escudo, eu sou tua proteção, eu estou com você. Nosso Deus é a garantia de que as suas promessas se cumprirão na nossa vida. Ele é a própria garantia. E Jeremias 1,12 diz que o Senhor vela pela sua palavra para a cumprir. Veja como Deus continua se colocando como penhor, como garantia de que aquilo que ele prometeu a Abraão 15 anos antes haverá de se cumprir, ou haveria de se cumprir. Ele diz, não só eu sou o teu escudo, mas verso 1 ainda ele diz, eu sou o teu grandíssimo galardão. Ou seja, Deus está assegurando a Abraão que ele poderia continuar crendo, que ele não deveria temer, porque o próprio Deus seria a sua recompensa. Irmãos, Deus é a nossa grande recompensa. Deus estava dizendo a Abraão que cada dia de espera era uma espécie de poupança de galardão, que Abraão estava ali fazendo e vendo crescer a cada dia, a cada mês, a cada ano de espera. Deus diz, não temas, eu sou teu escudo. E eu sou a tua recompensa, vale a pena esperar em mim. Segundo Crônicas, versículo 15, verso 7 diz, mas esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. O Senhor Deus é o nosso prêmio. O Senhor Deus é a nossa recompensa. A Bíblia diz que Ele é galardoador dos que o buscam. E por que não dizer, Ele é galardoador daqueles que continuam confiando nele, a despeito de qualquer coisa, não deixando que o medo se assenhorie dos seus corações. A palavra que você está ouvindo hoje, guarde no seu coração. Isso te ajuda a vencer o medo. Mas não só a palavra que ouvimos no presente, mas também a palavra que ouvimos de Deus no passado. O versículo 2 e o versículo 3, a palavra de Deus diz, então disse a Abrão, Senhor Deus, que me hás de dar? Pois ando sem filhos e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abraão, eis que não tens me dado filhos, e eis que um nascido na minha casa será o meu herdeiro. Abraão parece ter esquecido da fidelidade daquele que o havia prometido, tu serás uma grande nação. Eliezer era um escravo, que nasceu na casa, nos domínios, nas propriedades de Abraão, mas ele não era a descendência. A descendência seria aquele que seria gerado no ventre de Sara. Então Deus relembra a Abraão a promessa que ele lhe fez. Versículo 4. Eis que veio a palavra do Senhor a ele dizendo, este não será teu herdeiro, mas aquele que de tuas entranhas sair, este será o teu herdeiro. Tem muita gente que me assiste agora
que já esqueceu das promessas que Deus fez a ele, que já deixou de lado, foi vencido pelo tempo, foi vencido pelo medo, pela insegurança, pela desconfiança, pela incredulidade. Mas, amados, nós temos que guardar as promessas de Deus no nosso coração. Não podemos abrir mão disso. Cada dia que passa, lembre-se, é uma poupança que você está fazendo, guardando ali no dia em que Deus estender a sua mão, no dia em que Deus der a sua ordem. Então, a sua recompensa haverá de chegar, porque Deus não esquece das promessas que Ele faz. 2 de Pedro 3,9. O Senhor Deus, Ele vai honrar a sua palavra e vai cumprir a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia. Por fim, terceira pergunta. Quais são os motivos, os estímulos que movem a nossa fé, que motivam a nossa fé? Primeiro, Deus nos estimula a olharmos para cima. Versículo 5 e versículo 6 diz que Deus levou Abrão para fora da tenda e disse para ele: agora olha para os céus, conta as estrelas, se as podes contar. Eu quero lhe estimular nessa noite, em nome de Jesus, como Deus estimulou a Abraão. Olhe para cima e você vencerá o medo. Olhe para o céu e você vencerá o medo. Olhe para Deus e você vencerá o medo. Nosso grande erro, irmãos, é recebermos as promessas do céu e nos perdermos olhando para o movimento na terra. O nosso grande erro é deixarmos de olhar para as bênçãos que recebemos de cima e nos perdermos, nos desconcentrarmos olhando para a instabilidade aqui embaixo. Deus nos chama a olhar, Deus nos chama a pensar, Deus nos chama a confiar, Deus nos chama a esperar nas coisas que são de cima. Tiago 1,17 diz que toda boa dádiva, dom perfeito, vem de Deus, vem do alto, vem deste que é chamado de Pai das luzes. Ele é o nosso Pai. E o que esperamos de Deus. Nós não esperamos de homens, nós não esperamos de poderosos dessa terra, porque eles não têm poder nem para impedir que a unha do dedo deles encrave. Nós confiamos no poderoso dos céus, nós confiamos naquele que abre as suas mãos, estende para nós, aquele que promete e que cumpre a seu tempo, a sua maneira, da sua forma. Então continue com seus olhos fixos no céu, é onde Jesus está, é de onde Jesus vem para nos buscar. Mantenha seus olhos em Jesus. Deus nos estimula também, não só, meus irmãos, a olharmos para cima, mas Deus nos estimula também pela sua própria fidelidade. Você lê o versículo 7 ao verso 18, Deus faz um pacto com Abraão. Aliás, é mais que um pacto, é um pacto-desafio. Deus ordena que Abraão parta ao meio uma bezerra, uma cabra, um carneiro, uma rola, um pombinho. E para nós isso é muito estranho. Que tipo de pacto é esse? Que tipo de desafio partir ao meio determinados animais? Mas quando nós lemos Jeremias 34, verso 18 e 19, nós descobrimos que esse tipo de pacto era muito comum na antiguidade. Jeremias 34, 18 e 19 diz assim: e entregarei os homens que transgrediram a minha aliança, que não cumpriram as palavras da aliança, que fizeram diante de mim, com o bezerro, que dividiram em duas partes, e passaram pelo meio das suas porções, a saber, os príncipes de Judá e os príncipes de Jerusalém, os eunucos e os sacerdotes, e todo o povo da terra que passou por meio das porções do bezerro.
esse tipo de desafio, pacto-desafio, consistia no seguinte: o animal era partido ao meio, selando o pacto, o acordo entre as duas partes. E a parte que falhasse no cumprimento do acordo seria partida ao meio. A pessoa que falhasse no cumprimento do acordo, do pacto estabelecido, seria morta. E é isso que Deus propõe a Abraão. É um grande desafio à fé de Abraão. Deus deu a sua palavra a Abraão de que cumpriria sua promessa. Não será Eliezer o teu descendente, mas aquele que será gerado no ventre da tua esposa. Irmãos, Deus é fiel para cumprir as promessas que Ele faz. E você é fiel para se manter firme na fé, mesmo a despeito do tempo e das circunstâncias? O Senhor Deus, nessa noite, nos chama a pensar. Temos sido fiéis? Temos honrado a Deus? Temos honrado o nosso lado do pacto? Temos honrado o nosso lado no acordo? Deus promete, e o seu trabalho é prometer e cumprir. Esse é o seu lado no acordo. Nosso lado é confiar e continuar confiando a despeito de qualquer coisa. Então Deus está aqui nessa noite e garante que é fiel e chama a nossa atenção para olhar para cima, para o alto, prometendo-nos que estará conosco, que será conosco, e nos propõe nessa noite um pacto de fidelidade mútua. Você crê nisso? Você crê nessa palavra? Ou você está com medo? Vamos orar? Senhor, ajuda-nos, porque nós somos pequenos. Porque, meu Pai, diante da nossa pequenez e limitação, nós não podemos enxergar todos os aspectos de uma situação. Nós não sabemos o que virá sobre nós no amanhã. Nós, de fato, olhamos como somos frágeis e limitados. Hoje à noite, nós somos desafiados a vencer o medo pela fé, pela confiança em Ti, a crer que aquilo que o Senhor tem prometido em Tua palavra a nós, o Senhor haverá de nos fazer vencer. O Senhor haverá de cumprir. Ó Deus, eu não sei qual situação difícil, calamitosa, pela qual aqueles que me assistem nessa hora estão passando. Mas, meu Deus, eu te peço que essa palavra inunde esses corações. A tua palavra diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Cristo. Que essa palavra do Senhor possa, meu Pai, invadir corações e fazer brotar, meu Pai, um manancial de fé, pondo fora o medo do presente, pondo fora o medo do futuro, pondo fora o medo das circunstâncias, pondo fora o medo das pessoas, pondo fora o medo dos diagnósticos, dos prognósticos, pondo fora o medo, meu Deus, mas enchendo o coração dessa confiança no Deus de Abraão, no Deus de Isaque, no Deus de Jacó, no Deus de cada um dos filhos e filhas do Senhor que nessa noite renovam a sua fé em Ti. Nós oramos que seja assim. E no que está em nós, meu Deus, nós nos propomos a cumprir o nosso lado no pacto. Cumprir o nosso lado na aliança. Nós vamos continuar crendo e vivendo com destemor até que as promessas do Senhor se cumpram em nossa vida. É a nossa oração para a Tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar a esse